Então, o que a direita quer fazer? A direita quer alegar que a esquerda não dá certo, que o socialismo não dá certo, com base na acusação de pessoas, porque fulano de tal foi corrupto, que o fulano de tal se corrompeu, e por aí vai. Isso não tem qualquer fundamento. Por isso, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia usar mais esse canal para ficar falando de pessoas, ainda que essa pessoa seja o Lula. Fala aí, galera do canal, você é de esquerda e não sabe. Meu nome é Leonel Querino. Se você já é de esquerda e já sabe disso, dá essa moral, inscreva-se no canal, clica aí no sininho, ajuda a compartilhar nossos vídeos. Se você ainda não sabe disso, fica aí também, inscreva-se no canal, vamos debater ideias para uma sociedade melhor, beleza? Eu tenho convicção das minhas ideias, você tem das suas? Então vamos lá, com base, com argumentos. Galera, Lula foi condenado por 17 anos, ou seja, a 8ª turma do TRF4 lá de Curitiba aumentou a pena do Lula em relação ao sítio de Atibaia. Não tem qualquer surpresa nisso, a gente já esperava ele ter sido condenado porque o processo, a gente sabe muito bem, a Vaza Jato está aí para mostrar que o processo ele foi todo viciado desde as investigações. Eu vou falar com detalhes e com fatos sobre isso ainda nesse vídeo, fica aí. Mas a questão é a seguinte, Lula é inocente ou Lula é culpado? É isso que a esquerda precisa saber. A esquerda brasileira quer saber isso, a gente precisa entender, e para a gente entender não tem outro caminho, galera. A gente precisa ver o processo, ver o que a acusação entende como provas e por aí vai. Só que antes de eu ir diretamente no conteúdo, eu queria deixar claro o seguinte, que primeiro, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia usar mais esse canal para fazer acepção de pessoas, e sim de ideias. Como assim? Bem simples. Independente, galera, se Lula é culpado ou inocente, se Stalin matou opositor ou não, se Fidel Castro foi um ditador ou não, independente de todos esses caras que foram de esquerda e supostamente podem ter cometido algum erro, as ideias de esquerda, elas estão acima de qualquer pessoa. Afinal de contas, pessoas são falhas. Não dá pra gente... Quem gosta desse tipo de argumento ad hominis, para quem não sabe o que é o argumento ad hominis, não está familiarizado com os debates nas mídias sociais, o argumento ad hominis nada mais é que aquele argumento que, ao invés de você confrontar as ideias do argumento, você ataca a pessoa que está argumentando. Então, o que a direita quer fazer? A direita quer alegar que a esquerda não dá certo, que o socialismo não dá certo, com base na acusação de pessoas, porque fulano de tal foi corrupto, que o fulano de tal se corrompeu, e por aí vai. Isso não tem qualquer fundamento. Por isso, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia usar mais esse canal para ficar falando de pessoas, ainda que essa pessoa seja o Lula. Só que é um divisor de águas para a esquerda brasileira saber se o Lula realmente é inocente ou se o Lula é culpado. Por quê? Porque Lula é o maior nome da política popular do Brasil, o maior estadista que o país teve desde Getúlio Vargas, e basicamente a gente precisa saber se o Lula é culpado ou inocente. Por quê? Porque se ele for culpado, a gente precisa deixar ele de lado e seguir a nossa política, seguir com a nossa ideia de esquerda e deixar o Lula de lado, deixar ele responder, deixar ele pagar. Se o Lula for inocente, aí não, a gente tem um dever moral de defendê-lo, de ir atrás, de gritar Lula livre. Por isso que é um divisor de águas e por isso que eu estou aqui perdendo meu tempo para saber se realmente o Lula é culpado ou inocente. E aí você pode estar pensando, cara, mas o juiz já julgou, já disse que ele é culpado e por aí vai. Aí vem outro problema da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira ela é muito contraditória. Ao mesmo tempo que ela não confia na justiça, ela ao mesmo tempo, ela vira e fala, não, que se o juiz julgou é porque ele está condenado. Se a polícia prendeu, é porque o cara é ladrão. Se a polícia prendeu, o famoso se está preso é porque não fez alguma coisa de bom. Ou seja, é o tal do argumento de autoridade. O juiz julgou, a mídia publicou, então todo mundo já entra no senso comum que aquilo é uma verdade absoluta. Porém, a gente viu
principalmente nesse caso da Lava Jato, o quanto que desde os procuradores, os juízes, todos eles estavam influenciados por uma gana política, por uma ideologia política contrária à política do governo que estava no poder, que era o governo Lula. Então, assim, é o nosso dever como cidadão destrinchar os processos, saber exatamente o que se trata, para a gente fazer o nosso julgamento cidadão. Não tem outro caminho. Se você não teve tempo para fazer isso, assiste o meu vídeo que você vai entender porque eu fiz. Eu fiz isso. Eu assisti, galera, a sessão toda da 8ª turma que aconteceu ontem, lá na sessão que aconteceu ontem, que condenou o Lula. O que me impressionou? Por que eu fui assistir, fiquei ontem até 5 horas da manhã assistindo? Enquanto muita gente fica no Netflix, eu fiquei a minha madrugada toda assistindo, botei naquela velocidade 1.5 lá do YouTube, justamente para poder ver mais rápido, foram mais de 7 horas de sessão, mas eu fiz questão de assistir o que o Zanin, advogado do Lula, falou, o que os 3 desembargadores na hora do voto falaram. Eu fiz questão de assistir o procurador-geral acusando lá o Lula, acusando ele, para entender qual é o escopo da acusação. Então, e eu precisava comigo mesmo saber se o Lula, nesse caso, tinha dado mole, se o Lula deu mole, se o Lula é culpado ou não. Vamos aos fatos, beleza? O que a Procuradoria-Geral da República está acusando o Lula? Está acusando de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi por isso que ele foi condenado. Para quem não sabe, galera, corrupção passiva nada mais é do que você ser beneficiado de alguma propina, de alguma coisa, em relação à sua atividade pública, ou seja, um servidor público, no caso o Lula como presidente, ele teria sido beneficiado de esquemas de corrupção e por isso foi condenado à corrupção passiva. Lavagem de dinheiro é um dos pontos mais contraditórios, mais sem noção. Está acusando o Lula de ter lavado dinheiro simplesmente porque, teoricamente, o dinheiro que seria de corrupção da Odebrecht foi usado para pagar a obra através de notas fiscais. E como nota fiscal vai para a Receita Federal, teoricamente estaria sendo lavado aquele dinheiro ali. Ou seja, ainda que tenha tido lavagem de dinheiro, não foi feita pelo Lula. Foi feita pela Odebrecht, pelos agentes. Mas mesmo assim o Lula foi condenado também à lavagem de dinheiro. O Lula nem meteu a mão em dinheiro nenhum, num sítio que não é nem dele. Eu vou falar melhor sobre isso, mas vamos com calma, Galera, então, como eu já falei, ele foi condenado de participar. E que esquema era esse de corrupção? Era o esquema onde a Petrobras, os diretores da Petrobras negociavam com os diretores da Odebrecht, onde a Petrobras ela cedia contratos de construção para a Odebrecht vencia a licitação e a Odebrecht pagaria 3%, não só a Odebrecht e a OAS, e entre outras ali, cederia, nesse caso, que gerou o tal do sítio de Atibaia, 3% do valor do contrato iria para financiar campanhas dos partidos trabalhadores, PMDB, tudo quanto é partido. E aí vem a primeira pergunta, que não foi respondida pela acusação, que não foi respondida por nenhum dos desembargadores. Se houve uma negociação de corrupção ali, entre os diretores da Petrobras e a Odebrecht, tem alguma prova que envolva o Lula nisso? O Lula participou dessa negociação em algum momento? A resposta é não. Catedraticamente, pode ficar tranquilo, pode ler o processo, vocês vão ver. Os próprios acusadores, os próprios delatores afirmam: o Lula nunca participou de qualquer tipo de negociação de contrato. Mas por que mesmo assim ele está sendo condenado? Porque ele está sendo condenado por ele ter sido presidente da República e, teoricamente, supostamente, os tais contratos tinha
tinha que ter a anuência suprema do Lula. Então, para o Lula ficar lá quieto, para o Lula não se meter em nada, deixar o povo trabalhar como ele era presidente, ele recebia lá a propina ou ele recebia a anuência, sendo que ele, claramente, no processo não tem qualquer prova que ele tenha negociado nada. E com que base que a acusação e que os desembargadores condenaram o Lula por ter participado disso? Com a base em delações premiadas. 4 ou 5 delações premiadas dos empreiteiros e dos diretores da Petrobras. Todos eles, olha, isso é muito importante, galera. Tô falando de Léo Pinheiro, tô falando de Emílio Odebrecht, tô falando do Nestor Severó, tô falando desses caras. Todos eles, na sua defesa inicial, alegaram que nunca trataram disso com Lula. Todos eles, todos. E aí, na delação, depois que faz o acordo de delação para cumprir pena dentro de casa, tudo isso negociado, incrivelmente, todos eles passam a dizer que em algum momento contaram para o Lula que estava tendo esse esquema de corrupção. Essa é a prova que os desembargadores dizem que existe para condenar o Lula. Delações premiadas de uma opção de gente, sem qualquer papel, sem qualquer comprovante que o Lula tenha participado, sem qualquer imagem, sem qualquer nada. Ou seja, eles estão dizendo que o Lula não negociou o contrato, mas o Lula sabia, como presidente da República, e portanto, se ele sabia, soube e deu anuência. Essa foi a base para ele ter sido condenado. Beleza. Vamos supor que o Lula realmente sabia. E o Lula era o presidente da República, ou seja, o cargo máximo. Tá? A propina que foi negociada é a propina no valor de 128 milhões de reais. Beleza, foi esse o valor que a Odebrecht, teoricamente, repassaria para os partidos políticos, para a propina, para o pessoal que elaborou, para o povo que participou ali, teoricamente. E o Lula foi condenado por ter sido chefe supremo, não participou de nada, mas deu a anuência lá, o Lula sabia. Ou seja, ele foi condenado porque ele sabia do que estava acontecendo. Sabe quanto que a acusação alega que o Lula recebeu desses 128 milhões? 1 milhão. Gente, esses caras só podem estar de sacanagem, é porque eles confiam em que o cidadão brasileiro ele não vai ler o processo, ele vai apenas acreditar na condenação. Veja bem, entenda o que eu estou querendo dizer aqui, galera. O Lula, se o Lula era o presidente, ou seja, chefe maior, chefe supremo, que dava anuência para toda a corrupção, seria óbvio que a maior parte da propina iria para o Lula, ou não? Beleza. Só que, dos 128 milhões desses 4 contratos, o que a acusação está alegando é que o Lula recebeu 1 milhão, ou seja, um pouco mais de 0,5% de todo o valor. E recebeu como? Em dinheiro? Não, em obras. Em obras feitas num sítio que declaradamente todo mundo concorda que não é do Lula. Isso é outro tabu. O pessoal acha que o Lula foi condenado por ter sido provado que ele era dono do sítio. Muito pelo contrário. Os desembargadores e o próprio Procurador-Geral da República que foi lá, o Procurador-Geral da República não, o Procurador da República que foi lá acusar o Lula, ele mesmo assumiu que não tem qualquer tipo de prova para dizer que o sítio é do Lula. Mas a condenação veio pelo fato de o Lula ter usado o sítio. Então, se ele usou o sítio, ele se beneficiou da propina. Aí, voltando lá, essa é a acusação. É porque eles contam com a nossa preguiça de ler o processo. Eu fui lá ler, galera, porque eu precisava saber se o Lula é inocente ou não. É uma questão moral minha, eu precisava saber disso.
E aí eu tô falando aqui para vocês, eu não sei se o Lula é inocente. Eu não sei se o Lula é inocente, eu não posso afirmar. Que eu não posso botar a mão no fogo por ninguém. Agora, culpado por conta disso não é. Ele foi condenado porque as pessoas estão julgando politicamente. Só para não fugir do assunto, ou seja, vamos lá, de 128 milhões, a acusação alega que o Lula era o chefe maior do esquema e tinha ciência para ele dar anões, só que ele recebia menos 0,7% de todo, 0,7%. Imagina, você é chefe da corrupção, tu é o chefe, é isso que a acusação alega, que o Lula era o chefe, só que o chefe só recebe 0,7%. Detalhe, não recebe em dinheiro, em nada, recebe em obras feitas num sítio de um amigo. Foi com essa base que os desembargadores condenaram o Lula. Para vocês verem o absurdo. Beleza. E o que mais que eles alegam? Eles alegam que ele não precisa ser dono, e só pelo fato dele ter usado o sítio, que foi feita, realmente foi feita uma obra no sítio, pagos pela Odebrecht, pago pelas empreiteiras, ele já estava sendo beneficiado. Ele já tinha sido beneficiado, portanto, já é comprovado que ele praticou o crime de corrupção passiva. Ué, então quer dizer que todo mundo que usou aquele sítio também deveria ser suspeito, ou não? Aí a pergunta que eu faço: a Procuradoria o Procurador da República, o Ministério Público, a Polícia Federal foi lá avaliar todo mundo que usou o sítio de Atibaia? Entrou com processo contra todos eles? Não, só contra o Lula. Outra informação que você pode constatar no processo. Outra informação: todo mundo que é ligado ao Lula, os assessores do Lula, todo mundo que é ligado ao Lula ali, que estavam envolvidos no processo, também foram acusados pelo Ministério Público, todos eles foram absolvidos. Por quê? Porque todos eles, ficou óbvio que eles não sabiam de nada, não conseguiam, ninguém sabia de nada, não tinha conta. Só o Lula que foi condenado com base no que falou os delatores depois de terem feito acordos para reduzirem as penas. Acredite ou não, galera, é isso. Fora isso, galera, por trás de todo esse processo, isso é o processo em si, que eu falei até aqui. Mas a gente sabe o pano de fundo desse processo. O pano de fundo é o que a gente viu na Vaza Jato. Sentenças marcadas, jogo jogado entre o próprio acusador e o próprio julgador, ou seja, o juiz e os procuradores do Ministério Público. O Sérgio Moro, a gente acabou de constatar, o Bebiano acabou de afirmar que ele já tinha sido convidado antes da eleição para ir para o governo Bolsonaro. Enquanto isso, ele estava julgando o maior adversário do Bolsonaro. A gente viu todo esse esquema da Lava Jato, ou seja, o circo montado. Mais uma informação, não sei se vocês sabem. O Sérgio Moro, pura e simplesmente, ele fez a parte de instrução do processo. Quem julgou o Lula foi a substituta dele lá, a juíza, mas ele fez toda a parte de instrução do processo antes dele virar ministro. Ele simplesmente ignorou o depoimento do verdadeiro dono do sítio. O verdadeiro dono do sítio, para quem não sabe, é Jacob Ittar, que é um cara amigo do Lula há mais de 40 anos, sindicalista amigo do Lula há mais de 40 anos, foi prefeito de cidade pelo PT e coisa e tal. Jacob Ittar, que é empresário, inclusive, comprou o sítio em 2009 ou 2010, não me recordo agora. Justamente quando ele comprou o sítio, ele falou: não, eu estou comprando o sítio para o Lula poder usar. Ele tem o Lula como filho, o Jacob Ittar tem o Lula como filho, então ele é amigo do Lula, é por isso que o Lula usava o sítio dele como se fosse dele. A verdade é essa, você imagina, o Lula passou a usar o sítio depois que ele deixou a presidência da República. O que representava o sítio para ele? Representava um presente de amigos que durante o governo Lula todo mundo se deu bem, todo mundo cresceu. Ou seja, o Lula deixou a presidência em 2010 com um país com maior elevação do PIB dos últimos 30 e tantos anos. E o Jacob Ittar, que era um amigo próximo, comprou o sítio e falou: não, Lula, pode usar o sítio à vontade.
Na verdade, o sítio não está nem no nome do Jacobitá, está no nome do filho do Jacobitá. Sérgio Moro, pura e simplesmente, ignorou, passou por cima do depoimento do verdadeiro dono do sítio. Outra informação importante, todas as notas fiscais das empresas, das empreiteiras para fazer as obras no sítio, estavam no nome do filho do Jacobitá. Ou seja, nada de irregular nisso. Qual é a prova que a acusação alega ser crucial? A planilha escrita pelo Marcelo Odebrecht, que foi apreendida na casa do Marcelo Odebrecht ou na sede da Odebrecht, onde estava lá que parte da propina seria parte que foi negociada diretamente entre o Emílio Odebrecht, que era o pai do Marcelo Odebrecht, com o Lula. Ou seja, o depoimento do Marcelo Odebrecht, que a empresa, o Ministério Público alega como acusação, é pura e simplesmente a planilha do Marcelo Odebrecht e a versão do Marcelo Odebrecht, que é, não, eu separava lá um dinheiro que o meu pai negociava direto com o Lula. Essa é a prova, o que ele falou é isso. Agora, a prova que houve qualquer tipo de negociação de uma coisa pela outra não existe, simplesmente não existe. Em resumo, galera, tudo que eu acabei de falar aqui, não sei se é que deu para você entender de fato o que aconteceu no processo. Você não vai ver na Rede Globo, você não vai ver no WhatsApp dos bolsominions, você não vai ver. Você só vai ter ciência do que tudo que eu falei agora se você ler o processo. Você ler o processo e constatar você mesmo. Por quê? Porque o que acontece é que é claro e evidente que existe uma força política ali para uma campanha ali política do judiciário que sempre foi burguês para neutralizar a ascensão da esquerda, e ele, para neutralizar, precisava condenar o Lula, essa que é a verdade. Então foi montado esse circo, foi colocado, e a narrativa contada na grande mídia, a gente sabe, a grande mídia ela quer o poder da sociedade, apesar de estar disputando agora poder com o Bolsonaro, a gente sabe que a grande mídia também está a serviço do capital. Quando a gente fala que a Globo briga com o Bolsonaro, só idiota que não vê que é briga entre capitalistas, briga de elite, ou seja, o Bolsonaro quer defender a elite e ele quer o poder para ele, e a Rede Globo quer continuar hegemônica no poder, por isso que eles estão brigando, mas um pelo outro a gente não quer troco. Em resumo, galera, eu falei isso tudo para dizer que eu queria saber se o Lula era inocente ou culpado. E o que eu posso dizer? Eu não sei se o Lula é inocente. Agora, culpado por esse sítio de Atibaia, não é. Ele não é. Se mesmo assim você não acredita no que eu estou falando, faz o seguinte, vai lá e olha o processo. Se eu falei qualquer coisa que seja uma vírgula de mentira, você pode ir lá e comenta aí, vai lá, pode me criticar à vontade. Galera, eu fiz esse vídeo porque eu sei o meu lugar no mundo e eu acho que quem me acompanha no canal, é isso que eu quero passar. Eu quero passar pra gente qual é o nosso lugar no mundo. Nós somos trabalhadores. E trabalhador que torceu pro Lula ser preso, eu até entendo, porque é um trabalhador que não tem consciência de classe. Lula é o trabalhador que chegou na presidência da República. Você querendo ou não, se é um trabalhador e você tem a consciência, você não deveria estar torcendo para o Lula ser preso. Pelo contrário, você deveria estar torcendo para ele provar a inocência, ainda que você tivesse dúvidas se ele é inocente ou não. Mas para você que torce para o Lula ser preso, eu até compreendo que você não tem consciência de classe. Mas se você torce para o Lula ser preso e ainda vota em Bolsonaro, aí, meu amigo, você me desculpe, você não só não tem consciência de classe, como você não quer ter. Você não está disposto a aprender. Você é um legítimo ignorante convicto, tipo o bêbado que não admite que é alcoólatra, tipo o alcoólatra que não admite que é alcoólatra. Ou seja, você não tem consciência de classe, nem está disposto a ter. Você é um ignorante completo. É assim que eu quero terminar esse vídeo. Em resumo, esse era o recado que eu queria dar. Espero ter explicitado exatamente as minhas agonias e passado para vocês o que realmente aconteceu no sítio de Atibaia, e é por isso que eu vou continuar defendendo o Lula livre, mesmo que aí, independente se o Lula seja inocente ou não, as nossas ideias vão continuar, como eu já falei aqui no vídeo.
Beleza? Grande abraço a todos e todas.